Olá pessoal, nós vamos gravar então o exercício número 8 da página 56. Considere o triângulo equilátero a seguir. Então o triângulo equilátero nada mais é que um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Então esse triângulo ele possui 3 lados com a mesma medida, portanto ele tem a medida L, L e L. A letra A fala o seguinte: se o segmento AH é a altura relativa ao lado BC, segmento AH é a altura relativa ao lado BC e também a mediana relativa ao mesmo lado, então BH é congruente a CH. Então ele fala que é mediana relativa, ou seja, divide BC ao meio, tornando então 2 segmentos, o BH e o HC ou CH. Então aqui quer dizer que esta altura dividiu exatamente ao meio esse lado do triângulo equilátero. Aí o exercício pede para vocês assim: escreva a expressão que representa a medida de BH. Então BH está aqui, ó, nesse pedacinho. É isso aqui que o exercício está pedindo. E é muito simples e muito fácil. Então, olha só. A letra A, ele fala o seguinte: se a altura relativa a AH dividiu BC ao meio, ou seja, foi a mediana, né, de BC, significa que BH é a metade de BC. Se BC tem medida L, então quer dizer que eu tenho L dividido por 2, ou seja, o lado dividido por 2, então fica L meios. Essa seria a resposta da letra A. Na letra B, ele traz para nós o seguinte: deduza uma fórmula para calcular a altura desse triângulo em função da medida do lado e que vale para todo o triângulo equilátero. Ou seja, ele quer que a gente crie, né? Que a gente determine uma fórmula para qualquer triângulo equilátero, para que a gente calcule a altura desse triângulo. Então, para isso, nós temos que lembrar que o triângulo equilátero é o triângulo que tem todas as medidas iguais dos lados e que a altura relativa, ela forma um triângulo retângulo. Então, nós vamos pegar esse pedacinho aqui do triângulo, ó, que está aqui, esse triângulo aqui, certo? E vamos desenhar de novo na letra B. Então, olha, desenhando ele novamente, nós vamos ter o seguinte: aqui era a altura, então continua sendo a altura. Aqui era um lado, né? Continua sendo o lado. E aqui, da mediana até o vértice B, certo? Que aqui era o H e aqui era o A, né? Trazendo a metade para cá. Eu tenho a metade do lado. Então, quer dizer que BH, né? Que é a resolução do exercício aqui, ó. BH, o segmento BH, ele mede L sobre 2, ou seja, metade do lado. Então, a gente coloca nessa situação. Aí eu vou saber que eu tenho um triângulo retângulo agora, porque aqui apareceu para mim, depois que eu tracei a altura, o ângulo reto de 90 graus. Nesse caso, ele quer que determine a altura. É isso aqui. Ele quer uma fórmula para calcular esta altura aqui. Então, nós vamos lembrar que eu tenho a hipotenusa, eu tenho os catetos. E, nesse caso, eu vou aplicar Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa, para mim, que é o A, vai ser representado pelo lado. Então, fica L ao quadrado é igual. O B vai ser um cateto, tá? Então, fica H ao quadrado, mais o C é o outro cateto aqui, que é o L sobre 2
Tudo isso dentro do parêntese, porque o cateto C, ele é uma fração, certo? É uma parte do todo. Então, significa que eu vou ter L sobre 2 elevado ao quadrado. Nesse caso, eu tenho aqui uma fração elevada ao expoente, ou seja, uma fração, uma potência, né, de fração. Na potência de fração, nós elevamos tanto o numerador quanto o denominador com o mesmo expoente. Então, na próxima etapa, nós vamos ter que lado ao quadrado é igual a h ao quadrado mais lado ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que vai dar 4. Esse 2 elevado ao quadrado resulta em 4. Agora, nós temos que juntar os termos semelhantes. Juntar os termos semelhantes é trabalhar com parte literal igual. Nesse caso, eu tenho o L ao quadrado quartos, ele é igual ao L. Então, eu vou passar esse L que está positivo para o outro membro negativo. Então, fica L ao quadrado menos L ao quadrado quartos, que é igual à altura ao quadrado, que é o H. Agora, eu tenho uma subtração de fração. Porque, como eu falei para vocês, aqui embaixo do L eu tenho o número 1, certo? E como nós trabalhamos com as frações equivalentes, para fazer a subtração dessas frações, nós precisamos igualar os denominadores. Então, nós usamos a fração equivalente. O que é a fração equivalente? É escrever uma outra fração com valores maiores, mas que representam a mesma quantidade. Então, quer dizer que eu multiplico tanto o denominador, quanto o numerador pelo mesmo número. Então, aqui no caso, eu estou multiplicando por 4 para igualar aqui com o outro denominador. Então, fica 1 que está escondido aqui, olha, o 1 que é o nosso amiguinho fantasma, multiplicado por 4. 1 vezes 4, 4L ao quadrado. Aí eu tenho sobre 1 vezes 4, 4. Menos, vou repetir ali, ó, L ao quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Agora, já que os denominadores são iguais, eu posso muito bem escrever ele uma única vez. Então, eu coloco o denominador 4 e posso fazer a operação com os numeradores. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, já que a parte literal é igual, né, os expoentes também, nós podemos subtrair. 4 menos 1, que fica aqui, dá 3L ao quadrado, que é igual a H elevado ao quadrado. E agora? O 4 está dividindo, tem que passar multiplicando? Não. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos extrair a raiz deste lado. Então, o 2 aqui, que está na forma de expoente, vai passar para o outro lado na forma de raiz. Ou eu vou colocar a raiz quadrada nos dois membros, deixando esta equação igualada. Então, eu tenho o 2 que está na forma de potência, passa na forma de raiz. Então, fica raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4, que é igual à altura. E o H sem o expoente, porque ele passou na forma de raiz. Nesse caso agora, nós temos uma fração, uma raiz fracionária. Essa raiz fracionária, ela pode ser escrita de forma separada, colocando a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Então, fica raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre raiz quadrada de 4, que é igual à altura. Então, nesse caso, nós temos a raiz quadrada de 3 exata não existe. E lembrando que o quadrado, o expoente, ele está aqui pertencente ao L e não ao 3. Então, se eu pego e eu
simplifico o expoente com o índice, eu estou deixando o L. O L, ele passa a ser fator externo deste radical, mas o 3 ainda não. Então, fica a altura é igual. Passei para cá e vou jogar toda a resposta para lá, sem alterar sinal, porque eu troquei de lado os dois membros ao mesmo tempo. Então, o L, ele fica para fora da raiz, e ainda permanece na raiz o 3 sobre 4, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, assim, nós determinamos uma fórmula para calcular a altura de qualquer triângulo equilátero, simplesmente multiplicando o lado, a medida do lado do triângulo, pela raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73, dividido por 2. Essa é a fórmula, então, tá? Que o exercício pediu. No exercício número 9, ele estipula, então, um valor de um lado de um triângulo equilátero e quer que calcule a altura. Vamos lá. Qual a medida do lado de um triângulo equilátero cuja altura mede 2 raiz de 3 centímetros? Ele deu a altura e ele quer o lado. Então, olha só, vamos usar a fórmula que nós acabamos de deduzir aqui. Então, para o exercício 9, nós vamos ter o seguinte. Para o exercício 9, nós vamos ter o seguinte. Qual a medida do lado de um triângulo equilátero, cuja altura mede 2 raiz de 3? Então, vamos pegar metade desse triângulo equilátero. Vamos desenhar a metade dele aqui, ó. Vamos desenhar a metade dele. Certo? Ele quer saber, né, a medida do lado. Ele quer saber a medida disso aqui, ó. Certo? E ele dá para nós a altura, que é 2 raiz de 3 centímetros. Essa é a medida que ele nos determinou. Olha, aqui eu sei que é lado meios, né? L meios ou L sobre 2. Nesse caso, eu poderia muito bem aplicar Pitágoras, mas lembra no exercício anterior o trabalho que deu, né? Como foi trabalhoso resolver, quantos passos que nós precisamos dar, fazer decomposição. Então, agora a gente vai trabalhar simplesmente com essa fórmula aqui que foi encontrada, que é a altura é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Como ele já determinou para nós? Vamos escrever novamente aqui. Como ele já determinou para nós a altura, nós sabemos que a altura é 2 raiz de 3. Então, eu tenho 2 raiz de 3 é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Bom, eu tenho aqui uma igualdade entre duas frações. Por quê? Ou uma equação fracionária. Por quê? E aqui, o denominador, ele é fantasma. Ele é representado pelo número 1. Então, nós podemos multiplicar cruzado isso aqui, ficando L raiz de 3, que é igual a 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Aí, a raiz de 3 que está multiplicando L vai passar para o outro lado dividindo, então L é igual a 4 raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí tem duas formas de interpretar. Ou eu posso pensar que eu posso simplificar a raiz de 3 de cima com a raiz de 3 de baixo, ou trabalhar com a racionalização, né? Que é multiplicar pela fração equivalente, tornando o denominador um número racional, já que a raiz de 3 ela é um número irracional. Bom, eu acho mais fácil, vocês também, né, cortar aqui. Então, quer dizer que o lado mede 4 centímetros. Então, aqui nós determinamos, né, que o lado desse triângulo equilátero tem medida de 4 centímetros. No exercício número 10,
No exercício número 10, fala o seguinte: determine a área de um quadrado, sabendo que a diagonal desse quadrado mede 18 centímetros. Então, ele quer a área do quadrado e ele dá a diagonal de 18 centímetros. Então, olha só, nós temos que lembrar que lá no exercício 6, nós resolvemos, ou seja, nós encontramos uma fórmula para calcular. Então, a fórmula é diagonal é igual a lado raiz quadrada de 2. O exercício fala que a diagonal mede 18. Então, fica 18 igual a lado raiz de 2. Nesse caso, a raiz de 2 está multiplicando, tem que passar dividindo. Então, fica 18 sobre raiz de 2, que é igual ao lado. Agora, a raiz de 2 é uma raiz não exata. Então, ele é um número irracional. Nesse caso, nós vamos ter que fazer o quê? Trabalhar com a racionalização. Nós vamos ter que racionalizar. Então, fica que lado é igual? 18 raiz de 2. Eu inverti, eu troquei aqui os membros para que a gente pudesse dar continuidade, então, aqui aos cálculos pela racionalização. Racionalizar é multiplicar por uma fração equivalente que torne o denominador um número racional, ou seja, que eu consiga extrair essa raiz. Então, eu multiplico por ele mesmo. Então, eu multiplico por uma fração, certo? Por uma fração que torne esse denominador um número racional, ou seja, que eu consiga extrair essa raiz. Fazendo essa multiplicação, aqui na frente do radical fica o número 1. Então, é esse 1 que vai multiplicar o 18. Então, 1 vezes 18 é igual a 18. Raiz de 2 acompanha sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Como os índices são iguais, eu posso multiplicar o radicando. 2 vezes 2 fica a raiz quadrada de 4. Então, eu tenho 18 raiz de 2 sobre 2, que é a raiz quadrada de 4. Como nós temos aqui 18 e 2 pertencente a uma mesma tabuada e multiplicação é a operação inversa da divisão, nós podemos simplificar o 2 por 2 e o 18 por 2, aonde 18 dividido por 2 vai ser igual a 9. E 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, a resposta desse exercício vai ficar 9 raiz de 2. Certo? 9 raiz de 2. Agora, como ele fala que é um quadrado e ele quer a área do quadrado, então o quadrado, ele está aqui. E o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui é 9 raiz de 2, aqui é 9 raiz de 2, aqui é 9 raiz de 2 e aqui é 9 raiz de 2. E o cálculo da área é igual a lado vezes lado. Então, a área é 9 raiz de 2 vezes 9 raiz de 2, ou 9 raiz de 2 elevado ao quadrado, que trabalha na multiplicação. 9 vezes 9, 81, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A área, então, é igual a 81 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2. 81 vezes 2 é igual a 162 centímetros quadrados, porque eu estou trabalhando com área, então eu não posso esquecer de elevar a unidade de medida ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Até a próxima.